Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos! Estamos aí juntos para mais uma live terapêutica, trazendo hoje um tema tão importante e comum a todos nós: a vergonha. Como pode, né? Ai, ai, ai. Também vou trazer, como é de praxe, o nosso momento da gratidão, do livro A Prática da Gratidão. Vamos ver. Gratidão por ser brasileira. Olha que tema interessante, justamente hoje, 13 de maio, libertação dos escravos aqui no nosso país. Então vamos ao texto. Andando na praia, me dei conta das cores do Brasil e da nossa bandeira. Eu olhava para cima e via uma imensidão azulada que dava vontade de morar. Para frente, via montanhas forradas pela diversidade da Mata Atlântica, esverdeando meus olhos para além da esperança. Olhei para o lado e vi um mar verde azulado, me convidando para ampliar os horizontes e mergulhar em toda a profundidade de vida que existe no reino natural. Que cores brilhantes tem o nosso Brasil! Quanta abundância! Aí, um agradecimento por dia, a revolução silenciosa do bem. E que seja para o bem cada vez mais de todos nós. E o tema que nós trazemos hoje é justamente isso. Olhar para um sentimento que faz tanto mal, que rouba tantos sonhos, que impede tantas pessoas de conquistar aquilo que pulsa no coração. Mas nós estamos hoje com uma pessoa incrível e que venceu, inclusive, gagueira causada pela vergonha. Letícia Araújo. Vamos ver se a gente consegue trazer ela já. Oi, 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 Cleito. Oi, professores. Sejam bem-vindos. Sassu, sejam bem-vindos. Cadê a Lê? Cadê a Lê? Tá aqui. Vamos lá. Gente, eu brinquei hoje. Oi! Oi, tudo bem? Chegamos! Chegamos, graças a Deus. Gratidão, minha linda, por esse momento. Que delícia! Que linda mensagem que você iniciou, muito linda. Pois é, eu tenho. É um costume de toda live eu abro com esse momentinho de gratidão, sabe, Lê? Uhum. É uma prática minha, individual, e que eu trouxe para o dia da live sempre esse momento, né? Porque é muito mais fácil a gente olhar para a falta, e isso é do nosso cérebro. Nosso cérebro olha A sempre para a escassez. falta. Uhum. Então a gente tem que se reeducar, né, para agradecer. Olha o quanto nós somos livres, celebrando hoje, né, a libertação dos escravos, a irmandade que se criou entre as raças no nosso país. Né? Apesar de alguns fatos isolados, eu vejo como isolados, não acredito no racismo, não. Uhum. Somos preconceituosos com o outro, com o ser. Não é com a cor, é com o ser. Então eu Faz muito gosto muito de sentido. trazer isso. Né? Mas olha Maravilha. só. Eu acho que essa conexão, né, é o que está faltando para as pessoas hoje. Eu não digo para todo mundo, mas eu digo para a gente mesmo. Se a gente faz é porque a gente tem essa necessidade, né? Eu tenho esse hábito de fazer com os meus alunos. Então, antes de começar qualquer mentoria, a gente se conecta porque para que flua esse nosso encontro, né? Então, é muito lindo, É, parabéns, viu? Eu amei, eu adoro dividir sala com pessoas que estão ligadas a esse propósito, porque hoje nós estamos muito na era do ter, né? E essa era do muito. ter já foi embora, na verdade.
Agora nós estamos na era do ser, as pessoas estão precisando se conectar e descobrir quem de fato nasceu para ser. E isso é maravilhoso, isso vem encantando as pessoas, vem unindo as pessoas. Por mais que a gente tenha ainda muitas desavenças, mas esse foco no ser tem voltado as pessoas a trazer para dentro, né, dessa comunidade toda. Então, é muito top, muito gostoso mesmo, parabéns. É uma reconexão que a gente precisa buscar, né, Lê? Porque o ser humano nasce bom. Ele nasce perfeito na sua essência. Porém, os registros que tem aí dentro do nosso DNA, dentro do nosso sistema familiar, dentro do nosso, de toda a vivência dos nossos antepassados, vão gerando situações para que a gente tenha a sabedoria de corrigir essas desordens, né? E nem sempre a gente está preparado para isso. E entra num processo, primeiro, de revolta, e quando revolta, percebe que não consegue lidar com aquilo, e vem a vergonha. É isso mesmo. Da vergonha. Né? Eu fiz até uma brincadeirinha hoje ali no story, né? Mas é a pura verdade. Quem nos vê aqui hoje, todas falantes, né? Faceiras aí, não fazem ideia do quanto a gente já penou para conseguir encarar essa câmera. Exatamente. De suar frio, eu vou querer morrer. De regadeira. Ai, câmera, nossa, coitada da câmera, coitada desse equipamento, dessa ferramenta toda que nós ficamos ali temendo a elas, né? Olha, antes de começar, eu queria dar gratidão aqui aos meus alunos que estão aqui. Obrigada por vocês estarem aqui, Júlio. Tem um amigaço aqui também, o Marcos Zanella, ele está aqui também, muito top. Sejam bem-vindos todos vocês que estão aqui, né? Que estão conhecendo pela primeira vez, conhecendo a Andy pela primeira vez. Enfim, hoje nós vamos fazer um papo sobre a dita cuxa da vergonha, né? E isso que você falou é verdade, né? A gente sofre muito para encarar uma ferramenta. A gente sofre muito para encarar algo que é um equipamento que domina, né, as nossas emoções. Dominam. E, na verdade, o que a gente tem medo mesmo é de ver o reflexo daquilo que ele vai projetar, né? Daquilo que esse equipamento, a câmera, uma foto, um vídeo, seja o que for, vai projetar. A pessoa, quando ela está no alto nível de vergonha, ela não consegue se ver. Ela não consegue se ver em foto, ela não consegue se ver em espelho, ela não consegue muito menos encarar uma câmera. Justamente por isso, esse medo todo, né? Essa vontade de sumir, de desaparecer, fazer tudo quanto é coisa, menos querer enfrentar você mesmo perante uma câmera. É isso, nós vamos conversar hoje bastante sobre isso também. A Lê tá aí já nessa caminhada há mais tempo que eu no digital, né, Lê? Eu entrei para o digital agora, no finalzinho do ano. Sim. A gente se conheceu justamente dentro de um grupo de estudo do digital, né? Dentro de uma mentoria do digital. E eu precisei, meu Deus do céu, eu lembro, estamos em maio, em dezembro, eu ainda tinha piriri de ter que fazer um story, um reels, uma live. Então, meu Deus do céu, era de passar mal, literalmente, gente. E tendo em vista o cenário de pandemia, né, o meu atendimento era todo presencial. E lá no presencial, nos grupos, nas rodas, às vezes com 50, 60, 300 pessoas, como era o meu grupo aqui em Itajaí, não tinha problema nenhum, porque eu não estava me vendo. Eu estava vendo quem estava comigo, mas eu não estava me vendo. Né? Exatamente. A hora que a gente precisou migrar para o digital, antes de ver o outro, você se vê. Exatamente. E lidar com isso, né? E dentro do meu trabalho, como eu sigo muito a linha sistêmica, né, das constelações familiares, esse registro de vergonha,
ele está gravado na consciência coletiva. Sabe aquela coisa de que quando você era pequeno, na escola, tinha aqueles trabalhinhos para apresentar e o coleguinha ria? Total. Opa, sim, sei. Esse registro vem na hora, né? E você não pode não lembrar disso na hora que está ali com vergonha, mas por isso a vergonha dentro de casa, porque qualquer atitude nossa vai ser primeiro medido pela consciência coletiva. Então, como que a minha família via quem se expunha, né? Quantas vezes você ouviu dentro de casa? Mas que aquilo lá tinha que falar? Não sabe nem falar direito, né? Eu ouvi até pouco tempo dentro de casa. Esse terapeuta dinheirista. Então, e você ter que ter a consciência de falar, isso não é meu, e seguir com o teu trabalho, é uma superação muito grande. Total. Eu tô Você vendo aqui... hoje ensina isso, né, Lê? Isso, eu tomei isso como uma missão de vida pra mim. Tô até vendo aqui, ó, o Reencontro 11 diz aqui, ó, eu já cheguei a pedir demissão por conta da vergonha de falar inglês. A minha sorte aqui não foi aceita. Muito bom, muito bom. Olha só, gente, eu vou contar, Andy, se você me permite, eu vou contar aqui essa trajetória de uma forma mais resumida, né? Essa trajetória que tá virando um livro, inclusive, porque eu decidi levar isso para mais pessoas, porque hoje as pessoas perguntam assim, o que você tem, né, a ver na sua formação para poder falar sobre vergonha? Não tem nada, eu só tenho uma experiência de 31 anos de vida. Hoje eu tenho 36 anos de vida, e só que nem sempre foi assim. Até os 31 anos eu carreguei muito forte a vergonha comigo, a timidez, o medo de me expor, né? E tudo começou lá atrás mesmo, quando eu era muito pequenininha. Eu não falei até os 5 anos de idade. Então, hoje, né, se a gente for trazer hoje para dentro dos estudos e tudo mais, nossa, eu entraria dentro de uma curva, né? Até assim, eu seria mais estudada, até, porque até os 5 anos eu não falava, mas não falava nada, gente. Não era falar algumas palavrinhas, eu não falava nada mesmo. A minha mãe ficava agoniada com aquilo, falava, meu Deus, minha filha não vai falar. E isso afetou muito o que é a escola para mim. Por quê? Porque eu não falava. Então, minha mãe tinha medo também de me deixar na escola, de acontecer alguma coisa e eu não saber contar para ela o que de fato estava acontecendo. E com 5 anos eu comecei a falar. Só que, veja bem, uma criança quer falar, não consegue. Porque eu queria falar, mas eu não conseguia. Então eu carregava comigo uma bagagem de ansiedade gigante, gigante, gigante. Ainda mesmo muito pequenininha. E quando eu comecei a falar, gente, eu era muito gaga. Então, veja bem, a minha primeira infância foi muito desafiadora. Porque primeiro eu queria me expressar. Como eu não conseguia, então eu chorava. E aí, quando eu comecei a me expressar, a falar, eu era muito gaga. Então, a minha segunda fase eu fui muito zoada. E eu fui zoada por muita gente, por amigos, por familiares, por um monte de gente. Porque eles até falavam assim, minha vontade de dar um tapinha nas suas costas para poder desembuchar a palavra toda. E assim, por mais que isso fosse uma brincadeira e tudo mais, para mim aquilo era muito pesado mesmo. Então, o que eu entendia? Que se eu ficasse quieta, as pessoas não iam falar tanto de mim. Então, que ser quieta era muito legal. Ser quieta era muito bom. Era um instinto de proteção para mim. Confortável. Confortável. Então, como eu era quieta, minha mãe sempre falava assim, a Letícia é uma filha que só me dá orgulho. Ó, ela é quietinha, ela não apronta, ela é responsável. Então, olha só, eu entendi que para ser motivo de orgulho, eu tinha que ficar quieta, né? Eu não podia errar, eu tinha que ser sempre a filha perfeita. E então isso começou a ser assim, uma mochila, como você vai pondo assim, um monte de pedrinhas ali e vai pesando um pouco aquilo. E com 13 anos de idade, dentro de uma sala de aula, eu tinha mais ou menos isso, 12, 13 anos, estava mudando. Eu tinha acabado de mudar de escola, minha mãe tinha me mudado de escola, porque a gente tinha mudado de bairro. Então, ela me colocou numa escola que eu aprendi a ficar ali desde muito pequenininha. Então, eu fui para um ambiente totalmente diferente.
Então, para ganhar o coração das pessoas que estavam naquela sala de aula que era nova para mim, a professora perguntou quem queria se candidatar a representante de sala. E eu falei, aí eu vou tentar. Então, veja bem, cheia de vergonha, tímida pura, falava muito pouco. Pela primeira vez eu tomei uma coragem e levantei a minha mão. Eu falei, eu quero tentar. Nesse exato momento, um amigo de sala chamado Lucas, ele olhou para mim e falou assim, menina, se enxerga, você nunca vai vencer essa. Você é gaga, você é tímida e você é bicho do mato. E além de tudo, eu era assim, a minha vida financeira familiar não era a melhor. Então eu ia trabalhar, tá? Eu ia estudar, eu tinha que passar por uma rua de terra, que era onde eu morava. Então meu tênis chegava cheio de barro mesmo, sabe? Assim, manchado. E então, a hora que ele falou aquilo pra mim, as crianças começaram a rir, outras pessoas se sensibilizaram. Mas eu fui no banheiro, chorei muito. E eu decidi naquele dia falar assim, ninguém nunca mais vai falar assim comigo. Não vai mais falar assim comigo. Não vai. E aí o que eu fiz? Eu me coloquei dentro de um casulo e ao mesmo tempo que eu queria provar para as pessoas que eu era boa. Então, tudo que eu fazia com perfeição. Eu fazia, assim, para ser a melhor mesmo, para tirar o 10. E para ser a melhor, porque eu queria ser aprovada. Uhum. E isso me tornou um peso gigante na vida. Gigante. Lei do pertencimento. Eu quero pertencer. Eu quero ser amada, eu quero pertencer a esse grupo, eu quero que as pessoas olhem para mim de forma diferente. Eu não quero que as pessoas me olhem como um bicho do mato. Que foi o que ficou introjetado lá na minha mente. Então, veja bem, é uma história da mãe, né? Que fala que a filha perfeita é a filha que é quietinha, que é comportada. Então, se eu errasse, se eu fugisse da linha, né? O mundo caía, porque as pessoas se decepcionavam. Então, eu sempre ficava ali, tentando ser a melhor. Só que com 30 anos de idade, eu olhei pra mim, eu não me reconhecia. Eu não sabia quem eu era. Então, eu consegui vencer, eu me formei em nutrição. Então, eu era nutricionista, atuei 11 anos como nutricionista. E eu vi de perto o sentimento de vergonha das pessoas, do próprio corpo, da própria imagem. Até mesmo, gente, de voltar no retorno porque não tinha cumprido com as suas metas, os seus objetivos. Então, isso tudo era algo que prejudicava muitas pessoas. Aí eu comecei a estudar essas pessoas e perceber que o que fazia elas ter aquele peso, tá acima do peso, mas não era o processo alimentar apenas. Não era a falta de atividade física apenas. Era um processo muito mais interno. E dali eu comecei a crescer, eu fui promovida, eu virei coordenadora hospitalar. Eu comecei a trabalhar com muitas pessoas que tinham câncer, né? Eu fiquei 3 anos numa área da oncologia. E eu comecei a perceber que, no final das contas, as pessoas que chegavam no final da vida dela ali, ela só queria ter a oportunidade de fazer algo com mais coragem, com mais ousadia. Falar coisas que muitas vezes foram engolidas assim. E eu comecei a estudar cada uma dessas pessoas, a cada história e tudo mais. E eu comecei a falar assim, é assim que eu quero viver? É assim que eu quero viver? Porém, eu fui seguindo um processo que eu fui crescendo financeiramente, meu trabalho era bom, eu tinha reconhecimento no meu trabalho, eu tinha uma equipe grande, eu era líder de setor, eu já tinha conquistado as minhas coisas. Eu tinha bens materiais, tinha um casamento maravilhoso, mas eu não conseguia ser feliz. E foi aí que eu precisei fazer uma imersão mesmo, de olhar para dentro de mim, olhar para o espelho e falar, quem é a Letícia? Se eu colocar uma foto para vocês aqui, gente, da Letícia de 2015 para a Letícia de 2021, vocês não vão acreditar. Não dá para acreditar. Nem eu acredito. Eu olho e falo assim, isso aqui não é eu, não é possível. Isso aqui não é eu, de jeito Hoje nenhum. você não se reconhece de novo, né? Não. E mesmo assim, não foi um processo que eu falei, agora eu vou viver para isso. Não. Em 2015, quando eu larguei o meu emprego após uma síndrome de burnout em que eu tinha tido, 23 quilos acima do meu peso, eu tinha vergonha de ser nutricionista, gente. Eu falava assim, como é que eu vou ajudar as pessoas se eu não estou nem me ajudando, entende? Então, era um peso atrás do outro. Eu fui para outras áreas, enfim. Mas de 2015 para cá, eu venho me dedicando a estudar,
a estudar sobre isso. E começou por mim, por mim. Eu fui me curando, a hora que eu falei, tô curada, agora eu vou curar outras pessoas também. Vou ajudar nesse processo de cura. E hoje eu estou aqui conversando com vocês e tagarelando. Que linda, falante! Agora quase mamãe também, coisa mais Minha bebê tá aqui linda. dentro do meu ventre. Querida Mirella, linda, bençadinha, já causando tanta alegria, né? Exatamente. E esse processo, você falando da questão desse sobrepeso, né? Do período que você trabalhou aí como nutricionista, dentro da minha mentoria de emagrecimento, do Fome Emocional, é exatamente esse o foco. Por quê? Dieta e exercício físico, dieta saudável e exercício físico é obrigação de todo ser humano para se manter saudável. Isso é uma coisa que não tem como fugir, não existe milagre, né? Porém, a maioria das pessoas que tem esse problema de sobrepeso, qual que é o maior empecilho? O emocional. A vergonha que ela tem dela mesma. De falhar, né? Que eu pesei 120 quilos. Né? No período a gravidez da minha filha foi conturbada, então pela medicação eu fui de 70 para 120 quilos. Né? E foram alguns anos ali para conseguir resolver isso, porém, até dezembro passado, eu tinha vergonha de falar que eu tinha sido gorda. Vão pensar de mim, então, né? eu peguei todas as técnicas terapêuticas que eu já trabalhava, que eu tinha usado para curar minha coluna de hérnia de disco, para curar a depressão e sair de tarja preta, para cocriar minha alma gêmea, para cocriar o meu sonho de morar na praia. O que eu fiz? Eu peguei essas ferramentas, né? Porque eu havia utilizado elas também para o meu emagrecimento final. Para essa estabilidade de peso que eu tenho hoje. Eu tenho o mesmo peso desde 2014. Olha. E hoje a minha alimentação, eu não passo vontade de nada. Por quê? Porque lá atrás eu fiz o processo para limpar esses registros que me faziam ficar naquele efeito sanfona. Engorda, emagrece, porque daí você se mata numa dieta, em exercício, porém, em pouco tempo você recupera. Por quê? Porque o teu emocional continua com aquele registro de que eu sou gorda, eu sou feia, toda a minha família é gorda, então eu tenho inconscientemente a minha família é obesa, então eu preciso continuar obesa para continuar pertencendo à família. Não, eu vou ser muito diferente, né? Você é ovelha negra, né? Todo mundo vem no processo e eu tô sendo diferente. Exato, né? Dentro você deixa de pertencer àquele grupo de obesos, né? E a obesidade também, ela é um registro de carência, de rejeição. Então, a camada de gordura é uma camada de proteção. Sim. Porque a nossa essência divina, ela está aqui, dentro do nosso coração, né? Então, se eu tenho uma camada de gordura, a minha essência divina está protegida do externo, do que me aflige, do que me machuca. Né? E enquanto não limpa isso, a pessoa continua no efeito sanfona. Então, eu usei isso lá atrás para o meu emagrecimento, mas eu não tinha usado para limpar a vergonha do outro de eu ter sido gorda. E daí, o ano passado eu falei, não, agora eu vou resolver isso, porque começou a vir, você precisa ajudar quem já fez, quem está passando por isso. Isso que é nesse ponto que a gente chega, né, Lê? Total. Poxa vida, eu superei, mas eu vou guardar isso só para mim? Sabe o que eu penso? Eu penso a respeito disso. Eu gosto de falar para os meus alunos, eles sabem muito bem disso. A gente está vivendo num período de pandemia, né?
E o que a gente mais quer é algo com que é uma cura. É uma cura. Então, eu penso assim, eu penso que as pessoas que passam por isso estão passando por as suas pandemias e você tem a cura e você não está compartilhando com elas. Então, todas as vezes que você cala a tua voz, ou toda vez que você não expõe por medo de alguém, você pensa que por trás disso tem outras pessoas que têm uma dor semelhante ou até maior do que a sua, e você tem um remédio ali e você não consegue ajudar essas pessoas, porque você está sendo ali, ó, eu vou ficar aqui dentro do meu ego, né? Vou alimentar meu ego, eu vou ficar aqui pra mim, deixa aqui pra mim, é tudo pra mim, então não. Só que ao mesmo tempo também eu não concordo quando as pessoas falam, vergonha é simples, é só você se expor, que você vence. Não, gente, não é. Nossa, parte meu coração quando eu escuto, principalmente agora com a internet e tudo mais, né? Tá uma onda da vulnerabilidade, tá uma onda para que você vença seu medo se expondo. Gente, isso pode ser até mais traumático. Isso pode até ser mais traumático. Por quê? Porque se você se expõe sem estar preparada, eu sei que o processo para você quebrar qualquer bloqueio é você entrar em ação. Mas se você se expõe sem estar preparada, até para o que pode vir, você pode falar assim, nossa, deu errado, agora que eu não vou fazer mais mesmo. Né? E aí que a gente tem que insistir muito. Então, assim, eu perdi aqui. Nossa Senhora. Grávida, gente. Grávida sim. Grávida sim. Esquece ali, raciocínio. Tipo de hormônio. Então, volta, Mirella, volta aqui, filha. Você tá querendo acabar com a tua mãe ao vivo aqui. Desvirtuar a live. Então, mas é isso. Então a gente precisa entender que não é mimimi, não é uma frescura, não é você não querer ter coragem de se expor, de levar sua mensagem, não é isso. Mas você tem que pensar que você tem uma cura. Quando você se cura, você tem um processo, um passo a passo para ajudar outras pessoas. E então, quando você não compartilha isso com outra pessoa, eu penso que pode ser até o mesmo um egoísmo nosso. Então, as pessoas até me perguntam, por que você mudou de área? Eu não mudei de área. Eu só estou nutrindo as pessoas de forma diferente. De forma diferente. Então, eu queria com que as pessoas entendessem isso na época, né? Que eu não estava mudando de área, eu estava nutrindo as pessoas de forma diferente. Não só agora com alimentação, mas também com um pouquinho mais lá para trás, entendendo quem é você, de fato, o que você espera de você. Mas é tudo sobre você. Não é mais sobre o outro, pensar só que vão pensar de mim, mas o que eu mesmo penso sobre mim. Então é isso que você falou, a gente tem a cura, você teve a cura, você sabe o passo a passo do que precisa fazer, mas não, vou guardar para mim porque o que vão pensar de mim se eu quiser compartilhar isso com outras pessoas agora, né? A gente conversou bastante lá em São Paulo sobre isso, lá em Alphaville, né? Então, muito. De você, mas eu não tenho, talvez, uma competência, eu não estudei para... lógico que tem. Você tem que ter sua competência de vida. E aí você vai procurar... Você vai procurar mecanismos de trazer isso para o outro. Se é um conhecimento que você não tem, você vai adquirir ou você vai contratar alguém, mas vai trazer isso para dentro da sua mentoria, do teu curso, seja lá o que for. Entende? Mas isso é muito lindo. O que você está fazendo, Angie, de curar as outras pessoas através do seu programa e tudo mais, é muito lindo. É muito lindo. Muitos profissionais da saúde, inclusive, que falam sobre isso, nem sempre tem esse passo a passo, viu? Nem sempre tem esse passo a passo aí. Não, porque livro nenhum traz a vivência. Não. Né? Livro nenhum traz a vivência em si. Porque quando você passa por aquilo, supera, isso te dá um know-how e que te põe numa posição que quando você entrega, você somatiza no universo. Né? Porque eu não contava para ninguém. Quem conviveu comigo naqueles 2 anos de obesidade, beleza, me conheceu gordinha lá, me viu, mas fora isso, as pessoas não sabiam.
né? E como eu sou autona, todo mundo, Lourão, 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 sempre me chamavam de Lourão e tal. Então, o ego, imagina que eu vou admitir que eu fui gorda. Imagine, né? E de repente eu fui convidada, né, por uma amiga a falar, cara, olha a experiência de vida que você tem. Olha como você aprendeu a lidar com a alimentação, com o teu corpo, com a superação, né? Que é a Cíntia do Reencontro, justamente ela é minha parceira hoje dentro do projeto, né? Eu com a acupuntura sem agulha, que é a técnica que eu uso para tudo, né? Que foi o que eu usei em todo esse meu processo de 2014 para cá, e ela com o Theta Healing, né? Porque a gente sabe que tudo vem, todas as dores que a gente carrega e que nos impedem de realizar tantas coisas, elas vêm através de traumas que nós vivemos na infância, principalmente ali dos 0 aos 7 anos, os traumas intrauterinos e principalmente os registros que nós temos no nosso DNA. Não é só os olhos bonitos que nós herdamos dos nossos avós, não é só aquele cabelo loiro que a gente herda dos avós, não. Tudo que eles viveram, tudo que eles sentiram, todas as dores, a gente traz no nosso DNA. Está em cada célula nossa, né? Porém, hoje nós temos, com toda essa evolução tecnológica, científica, foi conseguindo se mapear isso. Então, hoje nós temos inúmeras ferramentas para fazer a limpeza disso e você conseguir levar uma vida saudável. Tem aluna minha que chama a acupuntura de lipoacupuntura. Porque ele vai literalmente modelando o corpo, vai tirando aquela camada de proteção que os traumas trouxeram, né? Que essas dores na alma que a gente limpa traz. Tem fotos maravilhosas de alunas aí que elas mesmas se impressionam, falam, meu Deus do céu, é incrível ver a diferença do meu corpo. Às vezes a balança em si não mudou tanto, mas o corpo mostra o resultado. Total. Porque ela começa a se ver mais bonita, ela passa a se aceitar e isso reflete no trabalho, no relacionamento dentro de casa, em toda a autoestima dela. Porque uma vergonha, um sentimento de medo, um sentimento de ser julgada, reflete em muitas áreas da nossa vida, né? Nossa. A gente teve que se trabalhar isso para aplicar aqui no trabalho. Total. Eu, apesar de ter formação em comunicação, né, eu tive que trabalhar, limpar em mim a vergonha para que eu conseguisse estar aqui, porque vinha muito aquela coisa do julgamento, né? Meus colegas da minha cidade natal, onde eu gerenciava uma agência de publicidade, são jornalistas, são repórteres, são apresentadores de TV. Então eu ficava, meu Deus, quem sou eu na fila do pão, né, para querer pôr minha carinha lá na frente da câmera e aparecer? Então eu tive que trabalhar muito forte isso dentro de mim. Sim, porque não é o meu digna, trabalho, né? Não é digna de aparecer para todas as pessoas. Digna, não sou capaz, tudo isso veio muito forte, né? E você utilizou ferramentas também, Lê? Ferramentas terapêuticas nesse teu processo de imersão? Eu utilizei muitas, né? Primeiro, assim, Andy, a primeira ferramenta em que eu fui mesmo, assim, consultar foi, assim, é uma coisa muito doida, mas foi a Bíblia. Foi a primeira ferramenta. Por quê? Porque eu estava totalmente desconectada de qualquer tipo de fé. Porque eu tinha minha fé, mas era uma fé falsa, sabe? Eu acredito em Deus, mas na hora que o bicho pegava mesmo, eu saía correndo.
E foi através de um sonho, né, que eu tive a minha missão revelada. Então, eu falei assim, então primeiro eu preciso me conectar comigo, preciso entender quem de fato aí, enfim, eu sou. E eu comecei a ler a Bíblia, mas na época eu não entendia nada, sabe? Eu não entendia nada. Eu só pegava e pensava que ia alguma coisa sobre aquilo e ia largando. E aí, o que aconteceu? Eu queria ser palestrante, né? Queria, não, sou. Mas estou, né? Não sou, estou. Mas, na época, eu queria ser palestrante. Então, eu quis quebrar mesmo o maior medo da forma mais absurda do mundo, encarando os palcos, entendeu? Ao invés de eu começar devagarzinho, eu quis ser 8 ou 80, sabe? Falei, não, eu vou começar. E aí, o que aconteceu? Eu me inscrevi dentro de um curso de comunicação e eu tava tão aérea do meu corpo, assim mesmo, sabe assim, que eu não percebi que eu tinha feito uma inscrição para um curso de coaching. Então, olha só o que eu fiz. Eu liguei, né? A escola me ligou e falou, não, esse curso vai te ajudar muito na sua comunicação. E aí, quando eu vi, eu estava dentro de uma escola de coaching, eu estava fazendo uma formação em coaching. E eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Esse negócio é caro pra burro. O que eu tô fazendo aqui? Mas, se eu estou aqui, por algum motivo eu tenho. E lá dentro, eu conheci algumas ferramentas, né? De autoconhecimento. E que foi realmente me fazendo pensar. Eu falei, opa, isso aqui é realmente assim que acontece? É assim que acontece? E eu comecei a aplicar ali, fazer um auto-coaching, né? Então eu comecei a fazer isso pra mim. Quais eram as minhas dificuldades? Quais eram os meus sonhos? Eu percebi que eu não tinha mais sonho. Não tinha sonho nenhum. Eu olhava e falei assim, meu sonho é pra Disney, meu sonho é fazer... Mas só eram sonhos muito assim, abstratos, sabe? Não era... tipo assim, eram coisas legais, mas não era uma coisa que... Eu queria ir pra Disney porque meu marido queria, entendeu? Então não era uma coisa minha mesmo. Aí eu comecei a perceber, gente, eu não tenho mais sonho. O que tá acontecendo comigo? Eu não tenho mais sonho, eu não tenho um propósito, eu não tenho uma missão mais, eu não tenho mais nada. Eu falei, que ser humano é esse em que eu estou? Então, a minha primeira ferramenta de autoconhecimento foi realmente a formação em coaching, que eu fui lá e fiz, e comecei a trazer isso para dentro da minha vida. Aí eu comecei a ver os resultados. Eu falei, que legal isso aqui é poderoso. Por quê? Porque eu não tinha coragem para fazer nada, a minha autoestima estava lá embaixo, estava um caco, e daqui a pouco eu comecei a ver que se eu entrasse em ação com pequenos passos, eu tinha ali alguns resultados. Depois eu fui para terapia, né? Eu fui com uma psicóloga, que foi um anjo na minha vida, mas ela me fez assim despertar algumas coisas. E a hora que eu me dei conta, eu já estava me dando alta, né? Eu falei assim, chega, já tô tendo alta. Eu sempre fui muito assim, muito 8 ou 80, sabe? Eu era muito ansiosa. Só que daí eu fui conhecendo, assim, eu fui vendo, nossa, que bacana quem eu sou. E depois eu fui para outras partes, né? A minha sogra, por exemplo, ela é terapeuta também, ela trabalha com numerologia, enfim. Então ela me apresentou alguns caminhos, sabe? Ela me falava de coisas que depois eu ia fuçar, eu ia estudar, eu ia conhecer. Então eu passei por vários processos, mas o mais importante deles foi assim a minha conexão divina mesmo. É realmente eu parar 10 minutos do meu dia e me conectar com o nosso sagrado, o nosso divino, conversar com Deus. Mas não tô falando fazer uma oração, gente, conversar mesmo. Falar, eu tô aqui, eu tô perdida, eu não sei o que eu faço, qual caminho que eu vou. Era esse o papo que eu tinha, papo reto mesmo. E quando eu comecei né? Bem assim mesmo. O pessoal fala que essa mulher é louca, né? Que meu marido fala que minha mulher tá enlouquecendo. O que ela tá fazendo? O que ela tá fazendo, meu Deus? O que ela tá fazendo? O que ela tá tomando, né? Mas foi isso mesmo. Por quê? Porque quando eu entendi que eu era a imagem e semelhança de Deus, né? Que tá escrito isso, você é a imagem, nossa, você é a minha imagem e semelhança. Aí eu olhei e falei assim, nossa, é isso que talvez ele queria de mim? É isso que talvez quer de mim? É essa imagem que de fato eu estou representando? Uma pessoa insegura, uma pessoa que que tem medo de falar. Aí eu pensei, se Jesus na época fosse tímido, tivesse vergonha, o que seria da nossa humanidade, né? Ele não, ele foi lá, ele se expôs com a sua verdade, com a sua luz. Daí eu falei, esse é o caminho que eu tenho que seguir.
Agora, quais outras ferramentas que eu vou utilizar? Tá aqui. Mas a chave virou mesmo, assim, foi dentro de um processo de constelação familiar. Eu não conhecia, né? Quer dizer, eu já conhecia, minha sogra já tinha falado bastante sobre isso, tudo. Mas um dia eu quis ir fazer, e quando eu fui lá e fiz, e vi o resultado daquilo, eu falei, uau, que legal. E um dos processos foi entender que eu tinha que parar de ser pai e mãe do meu pai e da minha mãe. Sabe? Eu queria ser pai e mãe deles. Aí eu percebi que minha pessoa não dava pra trás. Não dava pra trás. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Porque eu estava posicionada num lugar totalmente errado. Não é errado. Não era o meu lugar. E a hora que eu comecei a entender fora de ordem, eu né? tinha que cuidar primeiro da minha vida, para depois querer cuidar da vida das pessoas com quem eu amasse. Porque antes, lá em 2015, em 2016, era esse pensamento que eu tinha. Queria cuidar dos outros, mas não cuidava de mim. Então, quando eu entendi esse processo, eu falei, não, agora eu vou cuidar de mim. Eu vou me colocar na posição de filha, pequena perante os meus pais. E agora eu vou olhar para mim e vou ver o que eu preciso fazer para Letícia florar, de fato. E naquela época eu trabalhava com vendas diretas numa empresa de produtos naturais, gente. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Mas ali ou eu vendia ou eu ficava pobre. O negócio é assim, né? Eu precisava de dinheiro, então eu tinha que vender. 8 ou 80 também, né? E isso é... Não. Gente, eu tô abrindo meu coração aqui para vocês. Hoje, a Letícia de hoje é bem diferente da Letícia de antigamente. Mas era assim que eu pensava antigamente. Ou eu vou vender porque eu tenho produto, eu trabalho com venda de produto, ou eu vou ficar pobre porque eu não tenho dinheiro. E aí eu precisei de tudo isso, Andy, para vender. Você acredita? Porque eu falo assim, gente, eu preciso entender por que eu não consigo vender, por que eu tô bloqueada, por que minha voz não sai. Por que tudo isso? Então foi uma mistura de coisas. Então, eu falo só para você que de formações, eu já passei por muita coisa. PNL, coach, isso, aquilo, papapá. E eu falei, o que eu vou usar agora para minha vida, para minha metodologia, para ver o que funciona isso para as pessoas. Então, as ferramentas de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, como você tem, como você já estudou, como você você aplica nos seus alunos, ela é muito importante. Ela é muito importante. Porém, gente, nada vai funcionar se você não estiver disposta a querer algo melhor para a tua vida. Não vai funcionar. Não sei qual é a tua visão sobre isso, Andy, mas essa é a minha visão. Se você não estiver disposta a romper o teu casulo, você pode fazer o que for, que não vai ter efeito. Você vai sair dali naquele momento bem, você vai se sentir melhor, mas na hora que você chegar na sua casa, você estiver sozinha, aí o bicho pega de novo. Acabou o efeito. Assim, um exemplo muito, muito forte sobre isso, Lê, é justamente a situação que eu vivia de hérnias de disco na coluna, né? Eu tinha 3 hérnias de disco na coluna, tomava morfina para suportar a dor. E antes de me aplicar a acupuntura sem agulha, eu tinha o meu acupunturista, que eu chegava lá no consultório dele, deitava, ele colocava as agulhinhas e eu ficava lá, passiva, ouvindo barulhinho de água, tal. Na hora a dor aliviava, né? Eu chegava em casa, começava a me mexer, dor. Queria fazer alguma coisa diferente, um exercício, não dava, dor, né? E quando eu passei a aplicar a acupuntura sem agulha, que ela é ativa, porque sou eu que me aplico, o meu dedo é a agulha, então eu tenho que aplicar os pontos, eu tenho que fazer a terapia. Ela é ativa. Foi aí que eu encontrei a cura, porque eu saí da passividade. Né? E em questão assim de poucos meses, eu estava andando de bicicleta, eu estava dando aula de dança já, porque eu pude voltar a dançar, né?
Tudo mudou quando eu saí da passividade, que eu me dispus àquilo. Porque enquanto a gente fica nessa passividade, existem esses ganhos, vamos dizer assim, não supérfluos, mas eles não são permanentes. Porque você não está se dispondo. Você não está se colocando em ação de verdade por você mesmo. Né? Você está esperando do outro. Você está esperando a cura do externo. Sim. Né? Então, quando eu aprendi a trabalhar, porque com a acupuntura normal, eu já trabalhava desde 1995, com a aurícula, né? Mas eu não conseguia resolver o meu próprio problema com aquilo. Porque ali eu me colocava nas mãos de uma outra pessoa e ficava totalmente na passividade, né? Só na dor. E quando eu passei a eu me aplicar, que eu conheci a acupuntura sem agulha, e que a minha professora, a minha primeira professora, tive 3 professores de acupuntura sem agulha, nenhum deles nunca encostou a mão em mim. Porque não precisa. Eles me ensinaram a me aplicar. Assim como hoje, tanto dentro do programa de emagrecimento do Fome Emocional, quanto da minha mentoria, do Cada Dia Melhor, que ali a gente vai tratar daí especificamente o teu sonho. Qual que é o teu propósito? É encontrar a tua alma gêmea? Então tá, eu vou te ensinar o que você faz para resolver o que está bloqueando isso. Eu tenho problema de saúde, eu estou com uma aluna que ela está tratando o quadril dela, que ela tinha um desgaste no quadril, ela está desde dezembro se aplicando. Ela escapou de cirurgia também. Olha que lindo. Mas ela está em outra cidade. Eu também, 2 médicos queriam ter me operado a minha coluna. Eu falei, não vou operar. Né? Mas por quê? É o próprio universo reconhecendo a tua ação, a tua vontade para sair daquele estado de estagnação, de paralisia que a vergonha nos coloca. Sim. Sim. A vergonha, a ciência conseguiu mapear hoje praticamente todas as emoções, né? E a vergonha é a que tem a menor vibração. Ela tem apenas 20 Hz de potência. É absurdo. Porque ela desencadeia a paralisia, ela desencadeia o medo, a vergonha desencadeia o auto-julgamento, porque muitas vezes a gente acha que eu não vou me expor porque o outro lá vai falar isso, aquilo. Sou eu que estou me julgando. Né? Acho que dá para contar nas mãos as vezes que realmente falaram alguma coisa para nós, né? Total. É a gente que fica imaginando tudo aquilo. A gente já quer mapear todos os riscos, né? Todos os riscos. Nossa, se eu fizer isso, vão falar isso. Se eu fizer isso, vão fazer isso. Então, assim, fica mapeando os riscos. E, na verdade, quando ele, na verdade, nem existe, né? Nem existe. Nem existe. Né? Mas é a gente que está projetando aquilo porque a gente está vibrando ali na vergonha. Total. E nos prejudicando. Então, quando você usa ferramentas para mudar isso, para mudar esse sentimento dentro de você, ainda mais de uma forma ativa, ela potencializa muito. Então, assim, eu percebo que dentro do meu processo, em tão pouco tempo, hoje para mim é totalmente tranquilo. O story que eu fiz hoje, eu gravei o primeiro e já postei. Como que era isso um ano atrás? Meu Deus, quantos vídeos você gravava, Lê, no começo? Pra ter coragem de postar? Uns 10? Muito mais. Muito mais. Gente, sabe o que eu ficava fazendo antes? Eu vou contar pra vocês. Todos os meus áudios do WhatsApp, que eu gravava, eu escutava depois tudo. Eu escutava tudo. Pra saber se minha voz estava legal.
para saber se eu tinha falado bobeira, porque a minha voz no WhatsApp, gente, parece voz de criança. É muito infantil, assim. E, e no começo eu tinha raiva dela. Eu falei assim, maldita voz, que você tá aí, né? Que você tá voz de criança. Hoje, gente, hoje eu gravo e tchau. Eu nem vejo mais o que eu tô postando. Mais nada. Mas Aceitação, né? faz parte de um exercício mesmo, né? Que é você ir se permitindo. Ir se permitindo. Esse mapa em que você falou das frequências Hertz, né? A primeira vez que eu vi esse mapa, eu olhei, isso foi mais ou menos a escala de Hawking, né? Isso. Foi em 2017, alguma coisa. Eu estava numa palestra, eu estava assistindo a palestra, aí de repente a terapeuta foi lá, mostrou aquela escala assim, e aí eu entendi por que tudo que eu criava eu perdia logo em seguida. Então, por exemplo, hoje eu fechei um contrato, eu fechei 5 mil reais. Meu, apareceu um problema no meu carro de exatamente 5 mil reais para consertar, alguma coisa assim nesse sentido, sabe? E eu falo, gente, mas por que isso na minha vida? Eu trabalho tanto, eu tô ali, eu tô conseguindo, daqui a pouco perdia tudo. Por quê? Porque eu vibrava lá na vergonha, eu vibrava lá atrás. Eu falei, como é que eu vou fazer com que eu cocrie as minhas coisas? Eu tô lá atrás vibrando. Então, isso foi um processo de exercício. Então, toda vez que eu percebia que eu estava nessa sintonia, eu me corrigia. Eu me corrigia, sabe? Eu falava, não, peraí, você é merecedora sim, senhora. Você é merecedora. Olha a tua trajetória, olha o que você já superou, olha o que você já venceu. E eu me dava parabéns, eu me abraçava. E eu realmente comemorava as minhas conquistas naquele momento. E, gente, era louco. Eu mudava, assim, da água pro vinho mesmo. Eu falei, isso aqui é um exercício. Isso aqui é um exercício de você ficar se olhando, se conhecendo, se permitindo. Então, não se aceitando. Comecei a aceitar a minha voz, comecei a aceitar o biotipo do meu corpo, eu comecei a aceitar várias coisas. E as lives, quando eu fazia, né, os vídeos, eu ficava assim, não, isso aqui o povo não vai gostar. Isso aqui o povo vai gostar. Gente, hoje, eu sinto muito, mas gosta de mim quem gosta, quem não gosta, não posso fazer nada. Entendeu? Porque é a sua expectativa sobre o outro, não é a minha expectativa, é a sua. Então, quando eu posto alguma coisa na internet, né, que na internet mesmo, onde eu tô desde 2020 só, isso não faz muito tempo, assim, que eu fui. E eu também, antes, eu me cobrava muito, né? Tem que ser consistente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Hoje, gente, a internet é um mecanismo que eu tenho de conversar com mais pessoas. Mas eu não quero ser escrava dela, não quero ser nada disso. Quando eu falo que eu batalho por uma geração de pessoas livres, é porque eu começo a partir de vários aspectos. Então, é assim, hoje eu gravo, isso não tá legal, vai assim mesmo, as pessoas precisam me conhecer. Porque de fato eu sou, né? E não ficar ali criando um personagem para que as pessoas gostem de mim. Não tem como. E isso é tão forte, Andy, que no mês passado, quando eu anunciei lá no meu Instagram que eu tava grávida, gente, olha só, eu perdi 300 seguidores em um dia. Nunca tinha acontecido isso comigo. Nunca tinha acontecido isso comigo. Se fosse a Letícia de antes, eu falei, por quê? Por que saiu? Então, e dessa vez não. Eu falei assim, não querem mais, talvez, porque agora viu que, né, que eu sou mulher casada, tenho família, tenho isso, tenho aquilo, tarará. Aquilo que tava ali só por algum tipo de interesse, que ficava mandando mensaginha, bobinha, tal, no privado, já foi embora. Isso foi maravilhoso, entende? Então a gente tem que se permitir na internet também. E se gravou, vai adiantar. É lógico, né, gente? Tem que ter bom senso para as coisas. A gente faz com carinho, faz com capricho. Mas é a autocobrança exagerada. Exatamente. Vai lá, se cuida. Mas se cuida como se você quisesse que um amigo seu na rua fosse ver você, né? Se você fosse sair, como que você faria, né? Então cuida dos detalhes. Porque isso representa você também. Aquilo que você está levando também te representa. Mas cuidado para não ficar escrava. Escravo de uma situação. Não gosta da minha voz. O que vão pensar na minha voz? Graças a Deus você tem voz. Graças a Deus sua voz
flui, né? Então, isso é maravilhoso. Só para colocar aqui, Andy, sobre isso, porque eu falo muito sobre voz. Eu não sou especialista em comunicação, gente, não sou em oratória, eu não sou nada disso. Eu ajudo você só a pôr sua voz para fora. Porque eu fiz 5 cursos de comunicação. E chegava na hora, eu travava. Eu descobri, não, tem alguma coisa por trás daí, né? Tem ainda por trás. Eu fui procurando ferramentas mesmo. E aí, gente, quando teve uma época da minha vida que eu fiquei sem voz. Literalmente porque eu fiquei sem voz. Eu fiquei muda por 6 meses. Imagina eu, Andy, ficando muda por 6 meses. Meu Deus do céu, não dá certo. E tudo isso eu entendo por que hoje, né? Lá atrás eu ficava, eu não gosto da minha voz, eu tenho que trabalhar a minha voz, não sei o que é da minha voz. E as pessoas não gostam da minha voz, eu não vou falar, tal. Um dia eu comecei a entrar num ciclo de palestras. Eu dei 36 palestras em menos, assim, de 4 meses. Foi um absurdo, assim. Mas o que eu fiz? Eu não me preparei. Eu só falava. Eu só falava. E me deu um calo vocal. Um nódulo, na verdade. Eu falo calo, porque eu não gosto dessa palavra nódulo. Mas é um nódulo vocal. E que ou eu entrava em exercício por 6 meses, ou eu operava. Mas o risco de operar e lesionar, ficar muda de verdade, era muito alto. Então eu tive que ficar 6 meses sem poder falar. Nesse processo de 6 meses, gente, eu só passei a agradecer minha voz todos os dias. Olha, eu te amo, independente de como você for, se você é infantil, se você é grave, se você é agudo, o que for. Eu te amo de qualquer jeito. E naquele momento eu nunca mais vou falar da minha voz, nunca mais vou reclamar dela. Se eu quero ela mais grave, eu vou trabalhar para isso acontecer. Mas reclamar dela, eu não vou mais reclamar, não. Então, agradeça a voz que você tem, agradeça as ferramentas que você tem hoje. E é assim que você vai curando esse processo, na minha experiência, tá? Você vai curando esse processo todo, você vai entrando num ciclo de gratidão, entra num ciclo de que você é amada, sim, começando por você mesmo se amando em todos os detalhes. Né? Você já é amada por Deus, então ponto. Agora você vai se amar, vai aprender a se amar, porque a hora que você se ama, as pessoas do teu lado observam o seu valor também. Como é que você quer valor se você não está se dando nem valor, né? Então foi esse processo todo que foi acontecendo comigo. E hoje eu sou tagarela, gente. Minha palestra chama de Gaga Tagarela, sabia? Porque é verdade. É verdade, gente. No meu portfólio tá lá de Gaga Tagarela. Se você entender. Ai, que máximo de Gaga Tagarela, é ótimo. Mas a gente precisa entrar nesse processo de se olhar, se conhecer, se aceitar, né? Se perdoar por se julgar tanto, né? E com isso a gente consegue, sim, limpar esses registros negativos, limpar esses traumas, limpar essas dores que a gente carregou a vida inteira, como você falou aí, como se fosse uma mochila cheia de pedra, né? E alcançar tanta coisa, alcançar tantos sonhos, voltar a sonhar. Como você mesmo disse, chegou uma hora que você não percebeu que não tinha sonhos. Sonho. Né? A gente vai esquecendo de sonhar. A gente entra numa automatização no dia a dia você fica correndo atrás do rabo, né? Literalmente, e não vive. Né? Então, se permitam se conhecer, se cuidar, se amar, né? Se aceitar. E vocês vão perceber assim, o salto que dá de liberdade e de realização na vida da gente. Então, a gente pagou o preço, né, Lê? Mas alcançamos. Total. Alcançamos. E se nós alcançamos, qualquer um pode alcançar. Não somos diferentes de ninguém. Somos filhas de Deus perfeitas, igualzinho a você, a todos nós. Somos todos, nascemos todos perfeitos. Só precisamos aceitar os desafios que nós viemos superar aqui,
Sim, porque eles existem para nossa, não digo nem evolução, mas para nossa reconexão, né? Então, você falou ali da Bíblia, para mim é um dos principais livros, isso é o meu livro de cabeceira. É a base. Né? É a base. A questão do olhar sistêmico traz muitas respostas, muito entendimento para tudo que a gente viveu. Então, fico feliz demais de saber que você tem esse olhar, essa vivência, né, com as constelações. Eu, quando trouxe o olhar sistêmico para a terapia, agilizou muito o processo das minhas pacientes, dos alunos, porque a gente não precisa, mas a gente quer entender o porquê. A gente quer entender né, o porquê que aquilo aconteceu, o porquê que eu estou passando por isso. E as constelações trazem esse respaldo, né, para a vida da gente, e faz toda a diferença do mundo. Então se permitam se conhecer, se aceitar, e aí sim realizar tudo que você ainda nem sonhou. É verdade. Eu comecei para poder me acalmar minha mente, porque eu estou uma pessoa ansiosa. Tá vendo? Eu me corrijo o tempo inteiro. Isso mesmo. A ansiedade, ela sempre me acompanhou. Hoje eu sou bem menos, graças a Deus. Agora na gestação, então, nossa senhora, tô um Buda. Mas, um Buda, gente. Mas eu comecei com o quê? 5 minutos de meditação. Porque para mim 5 minutos era uma eternidade. Era uma eternidade. Meu Deus, como era difícil fazer 5 minutos de meditação. Mas, naquele momento, eu entendia quais eram os pensamentos que estavam me atrapalhando, querendo invadir aquele meu momento. E eu aprendi o quê? O meu autocontrole mesmo. Então, a meditação é muito importante. Então, procure uma forma de você começar a meditar com aplicativos, com o instrutor, enfim, mas procure formas de você começar a silenciar mais a tua mente. Porque é nesse momento... Sempre fui bastante ansiosa. E também tinha essa dificuldade da meditação passiva, né? Não conseguia parar e ficar. Nossa. Então, o que eu fiz? Eu encontrei a meditação ativa através da dança circular, né? A meditação ativa, legal. O grande guru da meditação ativa é Osho, né? Ele que trouxe do Oriente aqui para o Ocidente. E ali, na dança circular, com a meditação ativa, aí você consegue entrar num processo de meditação, de interiorização, de se olhar, de sentir o seu corpo, sentir sua vida e acalmar a mente. Gostoso, né? Delícia. Foi aí que eu consegui partir para a meditação passiva, depois disso. Então, existem degraus. Não precisa você querer, né, de uma hora para outra virar um Buda. Você tem que respeitar você, aquilo que está alinhado com você. A primeira vez que eu entrei em contato com meditação mesmo foi com um amigo meu, o César de Lácio, aqui da minha região. Ele estudou de meditação. E eu fui num evento dele e eu fiquei 12 horas sem poder falar. Aí eu fiquei lá, todo mundo, o pessoal comia em silêncio, tudo em silêncio. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? O meu marido tava comigo, gente. Eu queria burlar a situação, eu falava assim, fala comigo. E ele, não vou falar. Eu falei, fala comigo. Não vou falar, mas foi uma delícia. Naquele momento, ele falou, olha, vai com 5 minutinhos, vai do seu jeito, mas vai. Encontra alguma coisa e vai. Então, eu não conhecia essa forma. Eu já até anotei aqui, já captei, já vou começar a dar uma fuçada nela. Mas a gente tem que procurar aquilo que mais vai encaixar para você. Para quê? Para que dê resultado, né? Dê resultado. Para mim, uma forma gritante de mudar a autoestima é ter resultado. Pequenos resultados, mas é ter um resultado. Então... O yoga também é uma forma de meditação ativa,
né? Você está movimentando o corpo, mas ela acalma a mente, né? Isso. Então, são passos que existem e que a gente precisa se conhecer para entender o que faz eu me sentir bem. Sim, exatamente. Posso me medir pelo outro que consegue simplesmente sentar e esvaziar a mente. Não, Não, isso cada um é cada um. comprovadamente. Olha, assim, eu tenho uma professora que ela, meu Deus do céu, quase uma Buda, né? Ela falou, o máximo que a gente consegue ficar com a mente realmente ali, paradinha, é 17 segundos. Não se iluda. É pensamentos vindo o tempo inteiro. Tá, você tá quietinha, meditando, veio um pensamento, olha, agradece, tchau. Uhum. De novo. É um processo. Então, a gente acha que, não, eu vou sentar lá e vou ficar meia hora lá. Não, não é assim que não é assim que o nosso cérebro funciona. E tá tudo certo. Para mim, isso é né? mais um processo de autocontrole do que realmente um processo de ficar em silêncio. Do quanto eu posso me Exato. É. conhecer, né? Do quanto eu posso me conhecer. Mas é isso, gente. Então, a minha história foi essa, esse é o passo a passo que eu fiz. Eu sou uma pessoa que eu vou assim atrás de resultado, seja positivo ou negativo, mas eu quero um resultado. Eu quero colher alguma coisa ali, sabe? Para mim é muito ruim, na minha visão, é muito ruim eu ficar deixando uma vida passar, assim. A gente tem que viver ela realmente todos os dias, e no seu presente, gente. Esquece o futuro, esquece o seu passado, foca no seu presente. O passado é para você aprender. O que eu aprendi com o que eu vivi no passado? E o futuro é para eu me programar. Só para eu me programar. Sonhar. Mas você programou? Volta para a realidade, volta para cá. Não queira ser perfeito, mas entenda que você só vai vencer o seu medo, as suas limitações, confrontando, olhando para ele com todo respeito e falar, olha, o que a gente vai fazer com isso aqui agora? Tá? Então, e deixar fluir a tua vida. Hoje, graças a bom Deus, eu sou uma pessoa que eu tô muito liberta de tudo isso, de julgamento, de crítica. Toda vez que alguém me critica, eu falo, tá falando mais dele do que de mim. Então, assim, a gente vai fluindo, sabe? A gente vai fluindo. É claro, né, gente? A gente tem que ter bom senso. Às vezes você recebe uma crítica e você não quer nem enxergar. Porque fala, é mais dele do que de mim. Não, às vezes tá em você também. Mas a questão é não se apegar. Não se apegar. O apego tira o seu sono, faz você comer mais, faz você perder libido, um monte de coisa. Tudo complica quando você fica apegado ao que os outros vão falar muito de você. Relaxa sobre isso. Solta isso, liberta isso, que tudo vai acabar fluindo mais na sua vida. Hoje, a minha missão de vida é com que a minha filhinha, no futuro, ela escute tudo isso e fale, nossa, eu não preciso passar por isso, porque minha mãe já está aqui. Olha quanta coisa legal que ela já falava, isso, aquilo e tarará. Então, o meu legado hoje é deixar informações para que ela mesma colha e no decorrer da vida, com que outros filhos no mundo aí colham e recebam isso também e acabam se libertando, porque a vergonha, o sentimento de não sentir digno, de não sentir amada, não é justo com você. Você já é amado por aquele que te criou. E agora você só vai precisar realmente honrar a vida que você tem. Viver o momento presente é o seu maior presente. Tanto que tem um nome, presente. Então, aprenda com isso, leve isso para você e deixa fluir. Só isso que eu quero dizer só para vocês. Deixa fluir a vida. Não se apegue, tá? Andy, eu acho que nosso tempo tá acabando, né? Tá. Eu queria agradecer você do fundo do coração esse convite, viu? Agradecer todos vocês que estão aqui e deixar um beijo no coração para quem não conhece a Andy, tá aqui o Instagram dela. Quem quiser vir na minha casa virtual e me conhecer, chega lá, é só passar lá, tem alguns conteúdos bem legais também. Eu estou voltando, né? Você sabia que essa é a minha segunda live do ano? Sim. Eu parei de fazer live, gente.
Eu entrei, assim que eu descobri a maternidade, daí me bateu uma preguiça. Ai, enfim, não dá nem pra explicar aqui. Mas, fora que eu passei mal, isso aqui, tarará. E agora eu tô retomando, e já eu volto assim, retomando com uma super parceira dessa. Então, só tenho a agradecer Ai, vocês mesmo de coração, viu? gratidão, Lê, gratidão imensa, imensa, imensa por esse momento. Agradecer a Mirella por participar junto, a Agora, Vardinha. agora tem. Primeira live da Mirella? É a primeira, na verdade é a segunda, porque a primeira eu não sabia que eu tava grávida ainda. Ah, E você sabia que eu pago ela, né? Eu pago ela. ó, Eu isso pago. mesmo, Eu pago porque isso mesmo. Gente, isso é uma coisa. Vou falar um minutinho só. Às vezes eu fico gravando vídeo de madrugada, porque eu não tô ativa aqui no online, mas no meu offline, nos meus cursos, a minha mentoria, enfim, tô tudo lá ativa, né? A gente não pode parar. E aí, às vezes eu fico gravando ela até de madrugada, eu falo, filhinha, amanhã, esse mês eu vou te depositar X. Por quê? Porque você trabalhou. Porque era pra ela estar dormindo, descansando, e eu tava lá falando, gravando. E eu já criei ali não gosto de falar poupança, mas já criei a reserva financeira dela, entendeu? Falei, não, você já vai receber, filho. Você já vai receber por isso, porque você já é uma empreendedora já. Isso mesmo, tá certo. Tem que ser valorizada, reconhecida, né? E valorizada, tá certo você. Olha, mais um aprendizado aí para as mamães que estão grávidas ou pensando em engravidar aí, ó. Fica a dica. É importante. A criança já nascer com esse, também com esse registro de merecer ser remunerada pelo seu desempenho ali. Sim, é importante, sim. isso, muito importante. Ai, é isso aí. Gratidão, Ney. Nossa, gratidão imensa por esse momento, por essa conversa, quanto ensinamento, quanto esclarecimento da gente, né? Obrigada de coração. Nos vemos em breve. Com Doida pra ver a certeza. carinha da Mirella. E Ai, muita luz, muita sorte e muitas bênçãos para você, minha amiga, nesse caminho, viu? Uma muito, honra, uma honra, uma honra. Gratidão. Um muito, beijo. muito obrigada, viu? Gratidão. Ó, beijo no coração de vocês, gente. Beijo, Fiquem com beijo Deus, para viu? todos. Até Um beijo. mais. Tchau. Tchau.